Você é uma pessoa que se preocupa muito? Talvez você precise de alguns instantes para pensar na resposta para essa pergunta. Mas calma que eu posso te ajudar. Eu quero trazer aqui para a gente começar essa conversa algumas questões que você pode se perguntar para a gente verificar se você é uma dessas pessoas que passam a maior parte do tempo se preocupando com algo. Se pergunte: será que eu estou sempre me preocupando com alguma coisa? Quantas vezes por dia eu penso no que pode dar errado? Será que eu passo uma boa parte do meu tempo pensando: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse dado outra resposta naquela conversa? E se eu fizer isso e der errado? E se eu me arrepender daquilo que eu estou pensando fazer? Talvez você perceba que se preocupar muito se tornou quase que um hábito na sua vida, uma regra, entre aspas, que você foi construindo não intencionalmente, mas você foi construindo ao longo da sua vida, ao longo das experiências que você foi vivendo, talvez na tentativa de ter mais controle sobre as coisas, ou até mesmo na tentativa de não ser pego de surpresa. Mas nesse vídeo eu quero te falar algumas das regras mais comuns que pessoas muito preocupadas usam como trilhos para conduzir as suas vidas. O problema dessas regras é que elas nos colocam num ciclo infinito de preocupação e sofrimento. A primeira regra que pessoas muito preocupadas utilizam como trilhos nas suas vidas é terrível conviver com incertezas. Nesse padrão, a pessoa tende a ter uma baixa tolerância a incertezas, a situações que tiram o controle dela, ou seja, em circunstâncias que ela não tem como dominar ou ter uma previsão do que vai acontecer. Por isso, as circunstâncias que essa pessoa vive, que a coloca em algum lugar de incerteza, de imprevisibilidade, tendem a ser muito sofridas, porque para essa pessoa é difícil não estar no controle ou não ter uma mínima previsão do que pode acontecer e principalmente do que pode dar errado. Então, esse é um padrão de funcionamento que acaba aumentando esse ciclo de preocupação e sofrimento, um ciclo que se retroalimenta, porque dificilmente a gente vai conseguir controlar todas as coisas na nossa vida. E apesar disso parecer ser muito claro, e às vezes até você mesma consegue chegar a essa conclusão de que não é possível controlar tudo, na prática é muito mais difícil colocar isso para ser feito na realidade. A segunda regra que eu quero trazer para você e que pessoas muito preocupadas acabam utilizando nas suas vidas é que os pensamentos negativos devem ser encarados como verdadeiros. É quase naquela lógica do penso, logo existo, só que aqui é penso, logo tomo como verdadeiro. Essa também não é uma regra construída intencionalmente, racionalmente, só que nesse padrão de funcionamento, a pessoa acredita que sempre algo ruim pode acontecer. Então, se ela consegue imaginar que algo ruim pode acontecer, então ela também consegue imaginar como se precaver dessas circunstâncias, como prevenir que algo ruim aconteça ou a pegue de surpresa. Só que, novamente, a gente cai no mesmo problema. Aqui, a pessoa se preocupa demais com tudo aquilo que ela pensa que pode acontecer de ruim. Essa preocupação pode aumentar a ansiedade, pode aumentar a angústia e o funcionamento dela no cotidiano acaba sempre sendo nessa busca por previsibilidade, por segurança. E isso, no final das contas, só aumenta o sofrimento. Nesse sentido, a melhor conclusão que a gente pode chegar é que pensamentos são só pensamentos. Eles podem se concretizar? Sim, mas às vezes eles não vão se concretizar. Então não é porque eu penso que algo ruim pode acontecer com os filhos, com o marido, no trabalho, que isso então vai acontecer. Terceira regra que pessoas muito preocupadas utilizam é: devo me afastar de todas as emoções negativas. Na cabeça da pessoa, a regra é clara. Eu devo me afastar, devo me esquivar, devo me distanciar de emoções que me geram algum incômodo, como raiva, tristeza, ansiedade, angústia. Ou seja, eu não posso sentir, eu não devo sentir essas emoções, porque elas são muito desagradáveis. Então eu preciso sempre me afastar. Sabe qual é o problema dessa regra? Que a gente não consegue impedir dessa forma que as emoções nos alcancem, que a gente experimente essas emoções. Afinal, as emoções também têm funções. Elas também servem para sinalizar que algo está acontecendo, que algo está saindo do planejamento, do esperado. Ela também nos ajuda a sinalizar para o outro que tem algo nos incomodando, que tem algo nos desequilibrando naquele momento. Então, as emoções são fundamentais para a própria manutenção da nossa vida, da nossa existência, por mais desconfortáveis que sejam. E também tem um ponto importante: quanto mais eu penso que eu devo me afastar de algo, mais eu penso nesse algo. E no quesito das emoções, eu também posso acabar experimentando muito mais, com muito mais intensidade algumas emoções
durante o momento que eu tento me afastar delas. Então é possível que quanto mais eu tente me afastar da ansiedade, por exemplo, mais ansiosa eu fique. Quarta regra, e eu já te adianto que para mim essa é uma das mais comuns, é: eu não posso fracassar. Eu confesso para você que essa é uma das regras, inclusive, mais comuns na clínica. Quando a gente atende muitas pessoas acabam tendo essa regra também como um trilho que conduz as suas vidas. Para essas pessoas, falhar, não cumprir com as expectativas ou não realizar as coisas conforme era o seu desejo é quase intolerável. Para essas pessoas, é inadmissível falhar, não conseguir realizar alguma tarefa, não conseguir aprender algo de uma forma muito clara. E eu ainda acrescento para você que essa regra tem ficado até muito mais comum depois do advento das redes sociais. Atualmente, a gente tende a comparar muito a nossa vida real com os recortes de vida das outras pessoas. E isso, para muitas pessoas, pode ser uma vulnerabilidade que aumenta, que intensifica essa regra. Por quê? Porque ela vê a sua vida, ela vê os seus bastidores, ela vê as suas dificuldades, mas ela se compara com aquele recorte que ela vê nas redes sociais das pessoas que conquistam, das pessoas que realizam, das pessoas que conseguem cumprir com as suas expectativas. Então essa comparação distancia a gente da realidade do outro, né? Parece que só a gente tem problemas, tem falhas, mas a realidade, e mesmo que seja muito clichê, é que a gente sempre vai falhar. A gente nunca vai ser competente em tudo, a gente nunca vai ser bom em tudo, a gente não vai sempre aprender no mesmo ritmo do outro. Então essa comparação acaba afetando esse nosso senso, essa nossa regra de falha, de competência. Então a gente precisa ter esse cuidado. Mas essa é uma regra muito comum em pessoas que se preocupam muito, porque essa regra de não posso falhar, eu preciso ser sempre competente, eu preciso sempre dar conta, faz com que elas busquem incessantemente aumentar as suas capacidades, aumentar as suas habilidades. Então essa preocupação está sempre na cabeça. Diante de qualquer errinho, essa preocupação é ainda maior, é ainda mais ampliada. Quinta e última regra que eu quero trazer no vídeo de hoje é: tudo é urgente. Pessoas muito preocupadas ou pessoas que gastam muito tempo se preocupando acreditam que tudo é urgente, que tudo precisa ser pensado agora, tudo precisa ser decidido agora. Você conhece alguém assim? Talvez você mesmo seja essa pessoa que acha que tudo precisa ser para agora, eu preciso definir tudo para agora. Se eu tenho um trabalho para entregar semana que vem, eu preciso já adiantar o máximo, eu preciso entregar tudo para ontem. Se eu tenho um compromisso, eu já quero desde já pensar em como eu vou, com quem eu vou, com qual roupa eu vou. E isso pode parecer às vezes pequeno no cotidiano, mas isso gera uma sobrecarga de preocupações ao longo do dia, ao longo das semanas. Lógico que tudo isso que a gente está falando aqui vai acontecer em alguma medida na vida da maioria das pessoas. O problema da preocupação não é quando ela acontece, porque muitas vezes a preocupação é útil para a gente se planejar, para a gente se organizar, para a gente executar bem uma tarefa. O problema da preocupação é a alta frequência e a alta intensidade com que ela acontece na nossa vida. Agora eu quero saber de você. Você se percebe praticando alguma dessas regras na sua vida? Você é uma pessoa que passa muito tempo preocupada, tentando manter o controle sobre as suas tarefas, tentando sempre prever algo ruim que vai acontecer para já tentar se precaver? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber.